E olha só, pessoal, aquele hacker que investigou a vida de Adélio Bispo e também de Jair Bolsonaro em 2018, antes da facada, o hacker está sendo investigado pela Polícia Federal e ele fez uma revelação bombástica agora que pode derrubar muita gente grande em Brasília. Ele foi contratado por um político, uma autoridade forte para hackear Adélio Bispo e também Jair Bolsonaro. E agora a PF está na cola dele e ele resolveu fazer umas revelações aqui. Pessoal, a cada dia que passa, as coisas só pioram ali em Brasília e a gente fica descobrindo cada coisa aqui que é de deixar de cabelo em pé. Confira agora o que ele vai falar. Ele deu uma entrevista ali na rádio Auriverde pro Pitoli e ele revelou detalhes que são realmente alarmantes. Confira essa matéria e dá um like aí nesse vídeo. Vamos para o vídeo, voltamos em seguida. Patrick Brito, hacker, direto da Sérvia, conversa conosco agora. Patrick, bom conversar contigo novamente, embora o momento não seja favorável. Surge essa notícia agora do indiciamento e queria saber como você recebeu essa informação, se traz alguma novidade para você, né? Quais as consequências da notícia que a gente trouxe agora diante do teu caso, diante do que já trouxemos aqui. Patrick, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Você me ouve bem? Te ouço bem. O microfone parece um pouco abafado, mas acho que... Se você puder falar mais um pouco, acho que... E agora? Você me ouve melhor? Acho que sim. Vamos lá, vamos tentar. Patrick, bom dia. Seja bem-vindo, Patrick. Só um momento. Boni. Acho que melhorou. Me ouve bem agora? Agora perfeito. Agora perfeito. Maravilha. Então, bom dia, Pitoli. Prazer aqui estar de novo contigo, com o vereador Borgo. Eu recebi com serenidade. O meu advogado que não ficou muito feliz, porque ele falou mais um indiciamento. Mas pelo menos dessa vez, eu não vou ser responsabilizado sozinho. Mas quem me contratou também vai responder. Embora eu acredito que nesse caso, o investigador da Polícia Civil, Felipe Pimenta, ele também tem que ser indiciado. Porque foi ele que fez o contato com o Valmir. E eu queria trazer algumas notícias, se você me permitir, claro, com relação ao procedimento que tem lá na Corregedoria de São Paulo. Você está me ouvindo bem, né, Pitoli? Perfeitamente, Patrick. Olha, acontece o seguinte, daquela última vez que o Derrite te deu entrevista, que ele falou que ia ser uma prioridade para a Secretaria de Segurança Pública, tudo mentira. Tudo mentira. Eu fui ouvido... Isso corre lá na DCA, que é a Divisão das Corregedorias Auxiliares, lá em São Paulo. Eu fui ouvido a primeira vez em setembro, pelo então divisionário da DCA, que é o Dr. Fernando Schmidt de Paula. Na época, eu compartilhei 1 GB de prova. Depois eu fui ouvido de novo, agora em janeiro, compartilhei mais 5 GB de prova. A minha mãe foi ouvida. Nas 2 vezes fui acompanhado pelo meu advogado, Dr. Luciano Santoro. Minha mãe foi ouvida e acompanhada pelo advogado dela. E, detalhe, minha mãe só foi ouvida por cobrança do Ministério Público, porque minha mãe foi admitida no Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas. Eles não instauraram inquérito. Isso é investigado por apuração preliminar, que não investiga nada. Para investigar tem que instaurar inquérito. Aí eu fui surpreendido recentemente pela informação de que o delegado que me ouviu e que era o responsável por essa investigação, Dr. Fernando Schmidt de Paula, ele saiu da corregedoria por envolvimento com o caso do Gritzba, lá em São Paulo, envolvimento com o Rogerinho, que era o investigador, que era a segurança do Gustavo Lima. A própria dona Rose, que o Derrite cita na entrevista, que era a diretora da corregedoria, Rosimeire Monteiro Ibanez, foi afastada da corregedoria, porque o sobrinho dela foi preso pela Polícia Federal com envolvimento do Gritzba. E detalhe, antes de eu ser ouvido, uma emissária da Secretaria de Segurança Pública, ela veio falar para mim o seguinte, Pitoli, você vai falar só dos policiais civis, mas você não vai falar do Kassab. Eu fui proibido de falar do Gilberto Kassab. Como assim? Tá? Patrick, como assim? Quem te orientou para isso? Eu não posso falar o nome dessa pessoa, mas ela é emissária da Secretaria de Segurança Pública. Você foi ela orientado... falou que eu não poderia falar do Kassab, eu só poderia falar dos policiais civis. Certo. Vamos lá. Pode e avançar. Detalhe, eu arrolei como testemunha o vereador Borgo, um policial
o advogado lá em Araçatuba, que chama Paulo de Tarso, que sabe bastante desse inquérito, e uma outra hacker, que também aí participou dessa história. Nenhuma das pessoas que eu arrolei como testemunha foram ouvidas. O vereador Borgo viu, eu pedi acesso às investigações, o delegado lá, divisionário, Dr. Fernando Schmidt de Paula, negou meu acesso, falou que eu não tinha direito, porque eu não era o investigado, eu era o denunciante. E detalhe, o que as pessoas não sabem, eu fui preso aqui na Sérvia de novo. O Brasil falou que eu ainda estava praticando crimes cibernéticos aqui. Eu fui preso em novembro, eu fiquei 25 dias preso. Eu só saí porque uma promotora que me ajudou, que eu fiz um acordo, eu peguei 3 meses de prisão domiciliar. Então, assim, a minha vida virou inferno. A Polícia Civil de Araçatuba pediu minha prisão outras 2 vezes, desde aquela entrevista do Derrit. O delegado que o Derrit falou que afastou coisa nenhuma, ele tá em Araçatuba, ele vai todo dia lá no DEIC trabalhar, ele vai no DEINTER às 10, depois ele vai no DEIC com uma SW4 preta de investigado a raio-x, não foi afastado coisa nenhuma. Agora, recentemente, eles instalaram outro inquérito contra mim em fevereiro, que o promotor prontamente arquivou, de um fato de mais de um ano atrás. Então, assim, eu continuo sendo perseguido, as minhas denúncias, eles não apuraram coisa nenhuma, não afastaram ninguém. Então, assim, o Derrit, ele mentiu. Ele não fez nada do que ele prometeu. E eu fui proibido de falar do Kassab. E o Bolsonaro tem que saber isso aí. Ele tem que saber isso aí. Então, assim, a Polícia Civil não tem mais condições de investigar nada. Isso aí é só a Polícia Federal. E deixando bem claro, tá, que o indiciamento da Polícia Federal é uma ponta desse iceberg. Mas o indiciamento da Polícia Federal demonstra que tem matérias ali muito concretas para o oferecimento da denúncia e aponta, sim, o crime, o envolvimento da Polícia Civil de Araçatuba. Então não tem como mais ficar, não adianta o mecanismo, sabe? É uma pena, porque a Polícia Civil, a instituição, é gloriosa. Não, eu tenho amigos maravilhosos. Muitos. O meu assessor é delegado de polícia aposentado, uma pessoa da mais extrema credibilidade, a instituição. Agora, algumas pessoas estão jogando o nome da instituição no lixo com isso. E não adianta vir me perseguir, tá bom? Não adianta. Estou disposto a tudo pela verdade. Tá? Como é que fica, Pitório, agora, a situação lá de Araçatuba, que falaram que arquivaram a investigação, agora a Polícia Federal vem e fala assim, olha, tá indiciado por crime de contratação de um hacker para espionar a autoridade, já tá demonstrado. Mas, e onde é que foi feito, desculpa, mas onde é que foi feito esse crime? Dentro de um computador de um policial civil. A estrutura do Estado foi utilizada, quer dizer, o que precisa mais? Para quem duvidava, tá aí o indiciamento, tá demonstrado que uma máquina, um computador da Polícia Civil foi utilizado para espionar um jornalista, meu Deus. Se isso aqui já está indiciado, já está provado, será que os outros fatos também, o envolvimento, tudo que o Patrick está falando, será que é tudo mentira? Será que é tudo uma invenção? Então, a minha pergunta é essa, Patrick, quem te ouviu? Quem ouviu a tua versão? Quem decidiu te ouvir? A Polícia Federal ouviu o que você tem a dizer ou já disse parte aqui para Ouro Verde, Patrick? Não, com relação a esse inquérito que eu fui indiciado junto com o Valmir, eu não fui ouvido. Eu não fui ouvido por esse delegado. Embora eu tenha pedido acesso e tal. Nós vamos pedir agora acesso, né? Porque ele me indiciou, tem direito à defesa e tem mais gente aí que tem que ser indiciada como policial civil. Na Corregedoria de São Paulo, naquele procedimento, que é a apuração preliminar 3/2024 da DCA, eu fui ouvido pelo delegado, Dr. Fernando Schmidt de Paula, então delegado divisionário, né? Que é o número 2 da Corregedoria. Fui ouvido por ele 2 vezes. A primeira vez foi um depoimento de mais de 6 horas. Ele estava na casa dele. Ele me ouviu da casa dele, que ele falou que fica melhor. Do segundo depoimento, durou 2 horas. Arrolei testemunhas. Compartilhei 2 links com 6 GB de provas, inclusive do fato Bauru. E ele não instaurou inquérito. E eu no Kassab, e eu fui proibido de falar do Kassab. Então, assim, o que eu vejo, Pitoli, é o seguinte. É como o caso do Gritzba. A Polícia Civil, o DHPP ficou 2 anos investigando, não investigou nada. A Corregedoria ficou investigando e arquivou. Aí só depois que a Polícia Federal veio e que prendeu um monte de policial civil, inclusive delegado, é que agora eles estão fazendo alguma coisa, embora colocando a culpa na Polícia Militar. Então eu vejo assim, um corporativismo e não deixar as investigações avançar por causa de envolvimentos de agentes públicos. E claro, você não imagina que chega aqui um pedido da Embaixada do Brasil
para me prender de que eu estaria cometendo crime cibernético ainda, embora não exista nenhuma investigação nova de crime cibernético contra mim, e eu sou preso aqui. Eu fui preso dia 1º de novembro, veio vários policiais no meu apartamento, fiquei 25 dias preso. Agora você imagina o quê? Que uma informação dessa que chega é porque chegou de alguém grande, né? Porque eu tenho certeza que o Kassab, ele tá interferindo nessas investigações. Porque tudo que você vê, inclusive essa recontratação da mulher do Valmir pelo Paulo Correia Júnior, Paulo Correia Júnior é do PSD do Kassab. E eu sou impedido de falar do Kassab, então é óbvio que ele está interferindo nessas investigações. E o Derrite, o que ele faz? Ele não faz nada. Patrick, ele não faz nada. Patrick, em relação, para a gente fazer o link, para quem vem acompanhando esse caso, em relação ao caso da espionagem, do envolvimento com Adélio Bispo, com o hackeamento dos filhos do presidente Bolsonaro, você chegou a ser escutado na Corregedoria de São Paulo ou estão também impedindo de você relatar esses fatos, esse envolvimento que liga, como você já disse, ao Gilberto Kassab? E por que a importância dessa pergunta, Patrick? E é importante deixar claro para a minha audiência que durante meses me cobrou sobre o avançar desse caso. Como havia o compromisso do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, de investigar, de responder ao teu ofício, Borgo. Imagina se ele tivesse respondido com um indiciamento agora. Então, mas como havia a promessa da investigação avançar, eu entendi o seguinte: Pitori, coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar. Deixa comigo, quando tiver resultado, a gente vai apresentar. Demorando, certamente demorou. Entretanto, a Polícia Federal antecipa e indicia, mostrando que, de fato, tudo que o Patrick veio e relatou aqui ao longo das entrevistas que concedeu a Auriverde, aconteceu. Ou seja, quem deixou de me dar a resposta foi o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Se ainda tiver resposta para me dar, eu adoraria receber. Entretanto, há um descompasso entre o que prometeu e o que não entregou, e no meio disso, esse indiciamento da Polícia Federal. E eu gostaria muito de estar presente nessa entrevista. Se o secretário estiver ouvindo, se alguém estiver levando para ele, eu gostaria muito, até principalmente de questioná-lo por que ele não respondeu, porque esses questionamentos constam daquele ofício. O porquê que não foi tomada atitude na Araçatuba, que agora foi indiciado, é uma das perguntas, tá? Tem algumas perguntas relacionadas a isso. Eu queria saber o porquê que ele não respondeu até agora. Patrick, ainda tratando, saindo da questão Bauru e voltando para essa questão Adélio, os filhos e o presidente Bolsonaro. Alguém te perguntou alguma coisa depois que a gente conversou aqui? Por que eu estou lhe fazendo essa questão? Porque, de verdade, Patrick, você é testemunha disso. Eu fiquei sozinho nessa. Imprensa, veículos de comunicação que entraram em contato comigo e perguntaram para mim: olha, o Patrick, será que ele poderia falar? Eu falei: poderia, não tenha dúvida, é só conversar com ele. Do mesmo jeito que ele foi franco comigo, eu entendo que será franco contigo. Agora, o interesse em ouvir, depois que apareceu o nome de Gilberto Kassab, sumiu de todo mundo. Enquanto era simplesmente: olha, o Patrick hackeou Carlos, Eduardo e Flávio, além do pai, Jair Bolsonaro, e o tal do Adélio Bispo, enquanto era esse o assunto, Pitori, como é que vai ser? Não, ok. Quando o Patrick traz o nome do Kassab à mesa, acabou. Ninguém. Fiquei sozinho nessa, viu, Patrick? Então, Pitori, primeiro quero fazer um agradecimento a você, ao vereador Borgo. E o vereador Borgo, ele é testemunha, porque nesse tempo todo, eu sempre envio e-mails para ele, com as atualizações que eu possuo do caso, embora assim eu não tenha acesso a tudo. E um complemento, por exemplo, saiu recentemente aquela questão de que a vereadora Estela teria sido obrigada, via decisão judicial, a apagar uma postagem que ela teria feito com relação à prefeita Suelen Rosim. E na imprensa saiu assim: as declarações de um hacker, o meu nome não sai. Em todos os veículos tradicionais de mídia, eu desapareci, Pitori. O meu nome não sai. Então, assim, como se eu fosse um assunto proibido. Depois que o Derrite que ele deu aquela entrevista para você, porque essa minha oitiva lá na corregedoria, ela foi combinada com a delegada Lisandra Cola Buono, que ela é assessora do DGP Arthur José Dian. E aí que foi que uma emissária veio falar comigo e falou: Patrick, você vai depor lá, você vai denunciar os policiais civis, só que é o seguinte, você esquece Kassab, você não vai falar de Kassab. Meu Deus do céu. Então, assim, a condição, porque eles sabem como é importante para mim denunciar o delegado Carlos Henrique Cotait e sua equipe, eles sabem como isso é importante para mim, pelas perquisições, etc. Como assim, você vai denunciar os policiais, nós vamos apurar os policiais aqui. Só que com uma condição, você vai poupar o Kassab. E
você viu naqueles documentos que eu te mandei, Pitoli, e que eu mandei também pro Didi Red Pill, tem eu fiz captura de tela dos e-mails que eu invadi. O Skype, dois Skype, dois iCloud do presidente Jair Bolsonaro, mostrando que realmente houve a invasão. Então, assim, não é uma coisa assim que eu menti, né? Eu mostrei provas. Então, eu fui impedido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, pelo secretário de Segurança Guilherme Derrite, através de emissário, de poder vir e falar do Kassab e dessa questão da Adélio Bispo. Eu fui impedido. E como prêmio, o que eu ganhei? Eu fui preso em novembro aqui, fiquei 25 dias preso. Por quê? Porque eles achavam o seguinte, que a Sérvia ia pegar e me mandar pro Brasil, mas eu fui solto. E agora eu tô solto e agora eu vou falar. O Patrick, então, assim, Patrick, só uma questão que eu acho muito importante. Se você teme pela sua vida, se você for extraditado, se você vier para o Brasil, você teme pela sua integridade física, você acredita que possa ser assassinado aqui no Brasil como queima de arquivo? Eu tenho certeza, vereador. Até porque tem gravação do delegado Cotarte prometendo me matar. Eu fiz uma representação contra ele por ameaça e coação no curso do processo. E um delegado que é subordinado a ele, que é Alessandro Lopes Dias, mandou arquivar, porque falou que tinha passado mais de 6 meses. Só que o prazo de 6 meses conta a partir do momento que eu tenho notícia do fato. Eu tive notícia do fato depois que eu saí da prisão. Eu fiz uma representação contra os dois no cartório central da Corregedoria da Capital. Quando eu fui ouvido lá pelo Dr. Fernando de Paula, eu falei sobre isso aí. Eles não instauraram inquérito, eles não fizeram nada, vereador, nada. Eles estão passando pano até não querer mais nos policiais civis. Por quê? O Derrite, ele veio, né? Eu mandei apurar e tal, para depois ele vir dizer o seguinte, que eu não apresentei prova, mas eu tenho todos os e-mails, eu tenho os links das provas que eu apresentei. Eu posso apresentar os links aqui. Eu não vou apresentar agora porque está em sigilo. Eu não quero estragar a investigação, mas eu tenho. Agora, sabe o que eles fizeram? Contra o policial Edson, que era o boi de piranha, eles mandaram instaurar um PAD, um processo administrativo, lá em São José dos Campos, tiraram de Araçatuba, para poder mandar o Edson embora. Por Derrite vir dizer o seguinte, a gente investigou, mas quem passava as coisas pro Patrick era o Edson, entendeu? Que era um encarregado lá, não era o delegado. Então, assim, as pessoas grandes, Kassab, Cotarte, não é? Essas ligações com o PSD, o primo dele lá, o Alfredo Cotarte Neto, essas pessoas, eles não querem investigar, eles não querem responder. Quem só tem que responder é o Patrick e o boi de piranha lá do Edson, né? E agora a Polícia Federal, indiciando o Valmir, vai ter que indiciar o Pimenta, porque nós vamos pedir isso aí. Eu vou conversar com o procurador responsável por isso aí. E aí, vão ter que investigar outras pessoas, porque não é possível. Crimes que envolvem um ex-presidente da República, uma tentativa de assassinato contra um ex-presidente da República e o seu filho, e o secretário de Segurança Pública de São Paulo não faz nada e me proíbe, me impede de falar. Por quê? Para não atrapalhar a governabilidade do governador Tarcísio. E aí, Tarcísio, você não vai fazer nada? E a mídia, ô vereador, se cala. Apesar da gravidade das denúncias, o senhor viu lá no inquérito, tem o iCloud, tem o Facebook e o e-mail com todos os contatos do vice-presidente Hamilton Mourão. Não teve, assim, nenhuma apuração. Isso aí é um absurdo, não é? Agora quem responde sou eu. Eu que respondo. Pois é, vejam só, né? Agora começam a surgir novos fatos e a política é assim mesmo, né? Quanto mais você vasculha, quanto mais você cutuca, mais a gente acha alguns fatos que são, no mínimo, interessantes, né? Esse hacker aí, né? O Patrick, ele tem envolvimento com Kassab, pessoal. Você sabe quem que é o Kassab? Gilberto Kassab. Talvez o homem mais forte da política hoje seja o Gilberto Kassab. Ele tem ali o seu partido do Centrão, que inclusive é o partido de Rodrigo Pacheco, e o Kassab tem envolvimento com esse hacker aí. E inclusive o hacker Patrick falou que ele não pode nem vir no Brasil, ele tá fugitivo, né, ali fora, nem falou o lugar que tá. Por quê? Porque se ele vier no Brasil, com certeza vai ser queima de arquivo. E ainda ele falou do Derrite, né? O capitão Derrite ali, que é apoiador de Jair Bolsonaro, né? Que participou durante muito tempo ali junto com o PL. E aí, pessoal, cada vez que a gente vai futricando essa história, vai achando mais coisas. Por que esse hacker foi contratado justamente para poder espionar a vida do Adélio Bispo antes da facada e também a vida de Jair Bolsonaro e de outros mais? A verdade, pessoal, é que eu fico pensando que hoje em dia a gente já não temos segurança jurídica com essa justiça que nós temos hoje. E também não temos nem liberdade
né, de usar o nosso telefone celular, de usar de repente um computador, porque a qualquer momento a gente pode estar sendo grampeado e pode estar sendo investigado. E aí, pessoal, hoje, até mesmo com essa inteligência artificial, né, essas tecnologias aí, muita coisa, muita prova pode ser forjada. Agora, o que eu queria saber mesmo é por que a PF já enterrou o caso do Adélio Bispo e não continua investigando para chegar, puxar os fios assim e chegar em quem que foi o mandante. O mandante da facada de Jair Bolsonaro. Ficou por isso mesmo, o Adélio ficou como um lobo solitário, né? Ficou como um doido varrido da cabeça. Agora, né? Aqueles que mataram ali, né? E pegaram aquela deputada ali, pissolista, né? Que morreu. Nós não vamos nem falar o nome dela aqui, porque não precisa. Eles, rapidinho, eles trataram de investigar e chegar ali nos mandantes, né? Em quem praticou e tudo mais, porque o PT ficou em cima, né? Porque o PSOL ficou em cima. Agora, nós queremos saber mesmo, pessoal, de toda essa confusão aí, quem que foi o mandante? Será que ele também mandou esse hacker investigar, espionar os passos ali de Jair Bolsonaro e de Adélio Bispo justamente para fazer uma ligação entre os dois? É um absurdo. E olha só, pessoal, a política é desse jeito. Quanto mais você vasculha, o Gustavo Gayer, deputado Gustavo Gayer, colocou uma matéria onde o presidente Donald Trump acabou de liberar documentos da morte ali do J. Kennedy. E aí o que acontece? Nesses documentos é citado o Brasil em várias partes, mas em qual aspecto? É citado na ligação com Cuba e com a ex-União Soviética, justamente alguns meses antes, se não 2 anos antes do início do regime militar no Brasil. E por que eu estou citando isso aqui? Porque, olha só, pessoal, nós estamos falando de 1963, 64, e hoje nós estamos em 2025, ou seja, quase 60 anos depois, mais de 60 anos, agora veio um presidente lá nos Estados Unidos e trouxe esse caso à tona, mostrando que aqueles que se diziam ali defensor da democracia, Lula e outros mais ali da época, Dilma, até mesmo, né, o Sérgio Cabral e outros mais, foram receber treinamento de guerrilha em Cuba. E isso consta nesses documentos que o Donald Trump acabou de revelar, documentos secretos, ultra secretos, e que vieram à tona. E por que eu estou falando isso? Porque esse envolvimento aí desse hacker, do Adélio Bispo e dos advogados que desceram de helicóptero um dia depois ali para salvar o Adélio Bispo ali, né, e defendê-lo, tudo isso daqui a 20, 30, 40 anos talvez nós vamos saber a verdade. Olha só essa questão aí do regime militar, agora que o Donald Trump conseguiu soltar os documentos e vir à tona a verdade. Então, muita coisa que nós estamos vivendo hoje, pessoal, muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, com Alexandre de Moraes, com Lula, com Bolsonaro, com a família de Bolsonaro e tudo mais, nós vamos talvez ter uma resposta, talvez nem nós, talvez os nossos filhos ou netos vão ter a resposta daqui a 50 anos, porque alguém vai abrir a caixa preta ali em Brasília e vai mostrar tudo. Tem documentos ali em Brasília, inclusive o Jair Bolsonaro falou que ele teve acesso a alguns documentos. Olha só, por que o Jair Bolsonaro está inelegível? Você sabe? Bolsonaro está inelegível porque se reuniu com embaixadores, porque subiu no carro de som com o Silas Malafaia. Você acha que é só isso mesmo? Pois é. Em uma dessas lives aí que o Bolsonaro deu, ele deixou escapar algo. Que no dia que ele se encontrou com os embaixadores, dias antes das eleições ali de 22, ele mostrou alguns documentos e falou sobre alguns assuntos sensíveis durante essa reunião com os embaixadores. Entre esses assuntos extremamente sigilosos que apenas presidentes da República do Brasil têm acesso ali em Brasília, é realmente a caixa preta ali de Brasília. E o Bolsonaro resolveu abrir alguns detalhes ali para os embaixadores, justamente para quê? Já prevendo que ia acontecer algo nas eleições, então ele queria já deixar de aberto ali. Adiantou de alguma coisa? Não adiantou de nada. Agora, o Bolsonaro, por falar em sigilo, né, em segredos de Estado, ele já falou, já soltou uma bomba, que é o seguinte, que se acontecer o pior, ele deu essa entrevista, esse depoimento, ele falou, se aconteceu o pior comigo,
Ou seja, se ele for condenado e for preso, é o que já está praticamente escrito que vai acontecer. Ele falou o seguinte: eu vou soltar algo que vai derrubar muita gente. Foi o que o Bolsonaro falou. Agora, eu não sei, né, se ele está falando desses documentos que ele mostrou ali para os embaixadores ou de mais coisas que ele não mostrou ali para os embaixadores, mas que ele tem acesso e que, de repente, pessoal, na altura do campeonato, hoje, no dia de hoje, olha só, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, já está lá nos Estados Unidos exilado. Está lá nos Estados Unidos. Será que o Bolsonaro já passou por Eduardo Bolsonaro uma fita, um CD, um pendrive com um vídeo, com material daquilo que ele sabia e sabe sobre, né, a bagunça aqui no Brasil e que ele não pode falar por enquanto, mas a hora que ele for preso, talvez já foi dado um recado por Eduardo Bolsonaro, talvez para o Carlos Bolsonaro ou para alguém de confiança que no momento certo pode soltar isso aqui para o Brasil. A hora que eu der o sinal ou a hora que acontecer X coisa, pode soltar isso aqui, porque eu vou estar preso, não vou poder falar nada. Isso tudo pode acontecer, pessoal. E, na verdade, eu torço para que aconteça. Porque alguém precisa botar a boca no trombone aí e a verdade precisa chegar. Bolsonaro deixou bem claro, ele tem informações que ele ainda não passou e que ele está guardando essa carta na manga para o último momento. O momento X ali, o golpe final. Por que ele não solta antes, eu não sei, né? Mas vamos aguardar, pessoal, vamos aguardar. A política é cheia de novidades e é cheia mesmo de coisas muito intrigantes. Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui, você clica, se inscreve, é totalmente gratuito. Dá um like nesse vídeo, pessoal, para os vídeos chegar às mais pessoas. Pega aqui, tem um clique aqui, ó, você clica em compartilhar e manda para o grupo da família, para o grupo do WhatsApp, manda esse vídeo para todo mundo, para que as pessoas possam saber da verdade nesse país, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.